Aleluia! Você pode assentar. Diga graças a Deus. Gente, que noite especial, né? Sim ou não? Não sei para você, mas para mim muito especial. Eu não sei nem se precisava, mas eu tenho algo no coração para dividir com você. Espero ser breve, porque nós temos ainda um tempo muito especial. Ô Luizinho, obrigado, hein, cara. Você era Luizinho, né? A última vez que eu vi ele era Luizinho. Agora tá mais alto que eu. Eu não sei se precisava, mas eu tenho essa palavra no coração e eu sei que ainda nós temos um momento de ordenação. E será um tempo muito precioso. Vou baixar aqui. Pronto. Aí eu posso ver vocês também. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Para quem não me conhece, meu nome é Adson. Sou casado com a Vanessa, 21 anos. Tenho uma filha de 20 anos chamada Isabela. A coisa mais linda de papai. Espero que ela não esteja assistindo. E o Rafael com 19 anos, que está fazendo uma falta danada, porque Rafael está passando uma temporada na Espanha para jogar bola. Desde setembro ele está lá. E a gente está com o coração que não se aguenta. Menino muito especial, 19 anos. Menino de Deus. A Isa também de Deus. Todos os dois envolvidos na palavra, envolvidos na igreja. E nós somos gratos a Deus por isso, amém? E para mim é uma alegria, gente, estar com vocês aqui. Espero que nessa noite eu possa contribuir de alguma forma com o que Deus quer fazer nesse lugar, amém? A minha oração a Deus é que eu não atrapalhe. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, a palavra sempre está pronta. É o pregador que tem que se preparar, não é isso? Amém? E eu espero poder contribuir com o que Deus está fazendo nesta cidade e com o que Deus está fazendo através desse ministério neste lugar, amém? Sei que também tem pastores de outros ministérios. Pastor Lucas já conheço, um homem que come muito churrasco. Eu não sei como é que é fitness daquele jeito ali, né, pastor Daniel? Rapaz, menino come. Eu falo, Deus, isso não é justo. Eu respiro e engordo. E os outros pastores que aqui estão também. Eu vi lá o pastor Juninho lá em cima, trabalhando, meu bom. É? Na mídia? Não? Aonde? No quê? Foto? Você está tirando foto de mim? Photoshop depois, hein? Beleza. Gênesis 6, 8 diz assim: Noé, porém, diga porém. Vamos de novo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Vamos de novo? Mais uma vez para ficar bem bonitão, vamos lá. Se alguém aqui não leu a Bíblia essa semana, pode dizer que leu. Amém? Um versículo, mas leu. Você pode fechar os teus olhos rapidinho? Mantenha a Bíblia aberta aí. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, que se manifesta neste lugar e em nossas vidas. Tua palavra diz: quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Todavia, o Senhor o fez habitação do teu espírito.
E nós reconhecemos, ó Deus, que a glória é do Senhor. Reconhecemos que a nossa humanidade nos limita, mas o Teu Espírito em nós nos faz avançar e prosseguir e alcançar lugares extraordinários. Nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, é mais penetrante, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar, Senhor, o espírito da alma. Ela é capaz de separar, fazer separação das juntas e das medulas. Que essa mesma palavra entre no nosso espírito, de forma que frutifique e multiplique a 100 por 1, e possamos, ó Deus, frutificar, possamos, ó Deus, liberar o Teu reino, liberar os dons do Teu Espírito, liberar o poder que é sobre nós e em nós, que se move, porque o céu está presente em nossas vidas, porque o Teu reino chegou, e o Teu reino foi estabelecido pelo Teu Espírito. Então usa-nos para a Tua glória, e somente para a Tua glória, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Sabe, queridos, eu li esse texto algumas vezes e reli, e algo saltou ao meu coração, a palavra porém. Se você já leu essa história, você sabe que a terra vinha em decadência, a terra estava totalmente corrompida, e Deus está com os seus olhos passando por sobre a terra, e a Bíblia diz que o Senhor está com os olhos sobre a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. E eu vejo Deus passando os olhos sobre a terra, e de repente os olhos de Deus são atraídos por algo que está acontecendo no meio de uma geração corrompida, no meio de uma humanidade caída, totalmente perversa, promíscua. Os olhos de Deus encontram um homem chamado Noé, e este homem faz separação de uma geração perversa para um homem que tem aliança com Deus. Então a Bíblia diz que Noé, porém, achou graça diante de Deus. O que isso significa? Que a palavra porém destaca, separa Noé do restante dos homens. A terra estava se destruindo, estava corrompida, e talvez qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez os dias de Noé não tenham sido tão perversos como os dias de hoje. Eu não sei aqui em Muzambinho, mas eu sei na cidade que eu moro, lá em São Paulo, nós estamos vivendo uma geração perversa, uma geração corrompida. Ontem mesmo fui à casa, ontem não, que dia é hoje? Sábado, algum dia dessa semana, eu estava na casa de um amigo e vi uma reportagem de uma moça jovem que junto com o seu marido matou o próprio pai, ou mandou matar o próprio pai para ficar com a herança. Eu não sei o que acontece com o homem, eu não sei o que acontece com a humanidade, mas a minha oração é para que nessa noite os olhos de Deus possam dizer: porém, Watson, porém os meus olhos encontraram alguém que eu posso fazer uma aliança, alguém que ache, que encontre graça diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque a proposta de Deus sempre foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. Mas o capítulo 5 de Gênesis, ele diz que toda a humanidade foi feita segundo a imagem de Adão. Olha o que está escrito, Gênesis 5: este é o registro da descendência de Adão. Não era para ser assim. Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Mas por causa do pecado, o homem passou a ser imagem e semelhança de Adão. Quando nós estávamos em 2012 gravando o CD, nós estávamos preocupados que toda a gravação ela vai para uma matriz, para um CD matriz, chamado CD matriz.
E essa gravação, todo esse conteúdo que você gravou, que foi mixado e masterizado e preparado, ele vai para esse CD matriz. E esse CD matriz, ele não pode se corromper, porque se ele se corromper, todas as cópias serão corrompidas. É necessário que esse CD seja puro. Então, quando Adão e Eva pecam, todo o homem, toda a humanidade, toda a civilização, ela nasce à imagem e semelhança de Adão. Porém, Noé achou graça. Porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que mesmo que ninguém te veja, Deus está te vendo. Mesmo que o homem não te reconheça, Deus te reconhece. Mesmo que ninguém enxergue o valor, os dons, o talento, os recursos que você possui, há um Deus no céu, cujos olhos estão passando sobre a terra, procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez. Parece a música do Marquinhos Gomes, né? Jesus conhece o teu interior também. Eu não sei o resto. Quantas vezes você caiu, é isso? Tentando acertar, mas tristeza e desespero te fizeram chorar. De você foi, se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Esse é o nosso Deus, aleluia. Meu Deus. O versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Sabe, queridos, Deus sempre vai enxergar aqueles que se propõem a viver fundamentado em seus princípios. Mesmo que ao seu redor tudo esteja corrompido, Deus sempre vai enxergar os íntegros. 3 coisas que são importantes para mim e para a tua história. Diga comigo: justo, íntegro, andava com Deus. A palavra justo, todo mundo acha que o justo é aquele que... Lembra quando você era criança, pastor Lucas, que o pai e a mãe compravam um doce para você, você tinha que dividir com o irmão, então você tinha que pôr a régua para cortar bem no meio? Eu sei muito bem, porque eu sou o 11º de 12 irmãos. Então imagina danoninho, gente, todinho, docinho, sobrava nada. A única coisa que dava para a família era melancia. A gente acha que ser justo é dividir igual. Não. Ser justo é ser contrário ao pecado. Ser justo é se separar da corrupção, da degeneração. Ser justo é decidir andar em santidade numa geração corrompida. Nossa, que homem justo. Por quê? Porque ele pagou o seu salário certinho. Não, você trabalhou para receber. Ele não fez mais que ser justo. É quando se anda em santidade. Espera aí, eu vou colocar Salmo 1 no meu coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Este é um homem justo. Mas ele não era só justo, era também íntegro. Íntegro significa completo. Sabe, querido, muitas vezes a gente sai de casa sem entender muito bem o que a gente vem fazer na igreja. Às vezes a gente chega num ambiente com mês de adoração, a gente está pensando no time que perdeu, no cara que fechou no trânsito, na conta que tem que pagar amanhã, na resposta, na mensagem do WhatsApp. Eu sou muito bom nisso, em não responder o WhatsApp. As mensagens vão ficando tudo para baixo. Depois eu vejo e falo, caramba, faz 2 semanas, não vou responder, né? E a nossa mente está dividida, e a nossa adoração é dividida. Então nós somos completos quando eu recito e entendo aquele salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou então, quando eu digo, Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, porque eu te quero por completo, e eu sei que o Senhor também me quer por completo, corpo, alma, espírito. Louvai ao Senhor, louvai com símbolos sonoros, louvai com tua força, louvai com tua alma, louvai com teu espírito, mas louvai completamente ao Senhor. Mas Noé também andava com Deus. Diga comigo, andava. Não andou, e não andaria, e não andará. Ele andava. E aqui nós estamos conjugando um verbo contínuo. Sabe qual é o maior problema das nossas vidas enquanto brasileiros? Nós não somos persistentes. Nós desistimos muito fácil. Tem até um jargão que diz assim: eu sou brasileiro, não desisto. Mentira. O irmão não olhou na minha cara e eu saí da igreja. O pastor não me cumprimentou. Não gosto mais de você. Nós não olhamos para Deus. Nós queremos o que nós queremos. Se o pastor me cumprimentar, então eu me sinto importante, ou então eu me sinto amado. Você não se sente amado por Deus, não? Rapaz, o Criador deixou a sua glória, Ele se fez servo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, assumiu a forma de servo. Ele deixou a sua glória, Ele veio para este lugar e foi fiel até a morte, morte de cruz. Como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, e por essa razão Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E você está preocupado comigo? Ouvi um dia e gostei, pastor Márcio. Quem sai da igreja por causa dos homens, nunca entrou por causa de Jesus. Se o Criador está diante de você, recebendo a tua adoração, recebendo a tua oração, falando com você, respondendo, quem é o homem? Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus, como Noé decidiu na sua geração. Noé não tinha um pastor para ficar dizendo: ô filho, vamos filho, vamos. Não, ele simplesmente decidiu no seu coração. Gênesis 6,13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O que eu quero dizer é que quem anda com Deus, Deus compartilha os seus sonhos. Salmos 25,14. A intimidade do Senhor, ou outras versões dizem, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Eu estava no hospital com a minha esposa. Ela pegou Covid de mim.
A minha pressão subiu. Ela foi internada e eu fiquei de observação. E eu estava na cama do lado da dela, só que as enfermeiras não sabiam que eu era marido dela. Então Deus falou ao meu espírito: eu vou levar a Vanessa. Meu mundo caiu. Eu saí, me deram alta, eu fui sair daquele hospital, não podia mais ficar lá. Eu saí desnorteado. E eu saí do hospital, quando eu estou saindo, encontro o apóstolo Djalma na porta. Ele me pega, fala, vamos, não fala nada. Eu estou ali, não conseguia nem saber para onde eu estava indo. Ele me leva para um lugar, a gente sentou. De repente chegou os outros dois pastores, o Johnny e o Roger. Ninguém conseguia falar nada. E o Roger perguntou para mim, falou: mano, o que você vai fazer? Eu disse: eu vou fazer que nem Davi. Eu vou jejuar e orar. Ele disse: mas você não está bem, você está doente também. Eu disse: eu não quero nem saber. Deus vai responder. E foram os dias mais difíceis da minha vida, porque não estava só minha esposa internada. Quem passou pelo Covid sabe, ela entrou com mais de 10 litros de oxigênio. Ela não ia nem passar pelo quarto, ela ia direto para a UTI. Daniel estava internado, outros amigos internados. E eu me tranquei no meu quarto, irmãos. No primeiro dia, eu tive uma experiência maravilhosa. O meu quarto estava cheio de anjos. O Senhor abriu os meus olhos. E no meio dos anjos se manifestou um que eu não podia ver o rosto. Ele brilhava como o sol do meio-dia. Eu olhei para ele e ele disse para mim: eu estou aqui por causa das orações do meu povo. E passou aquele dia. No segundo dia eu tive uma experiência contrária. O meu quarto estava empestado de demônios. Eu não conseguia contar a quantidade. E eles me oprimiam. E era uma sensação de morte. Então eu mandei uma mensagem para um amigo, o pastor Júlio, que mora no mesmo prédio que eu. E disse: Júlio, está acordado? Isso era início da madrugada. Ele falou: tô, varão, desce aqui. Eu fui no apartamento dele, começamos a conversar. Ele orou por mim. E ele começou a me dar uma palavra. E a Camille, filha do pastor Daniel, tinha tido uma visão com um anjo. E ela tinha gravado um áudio, eu tinha esquecido. Na visão da Camille, um anjo entrava na minha casa, e a minha casa estava cheia de buracos. E cada buraco tinha um nome: medo, morte, doença, enfermidade. Conforme esse anjo ia passando, os buracos iam sendo tapados. E de repente esse anjo chegou no meu quarto. Eu e a minha esposa estávamos deitados, prostrados no chão. Esse anjo nos tocou e nós levantamos e começamos a pular. Começamos a celebrar. Então esse anjo sai da minha casa, vai na UTI onde está o pastor Daniel e faz a mesma coisa. E quando toca no pastor Daniel, então ele levanta curado. Mas eu tinha me esquecido. E aí nessa conversa aliás com o pastor Júlio, ele disse para mim: Alisson, sabe o que está escrito em Apocalipse 21? Eu falei: não. Ele disse: só um anjo. Quando ele disse só um anjo, o meu espírito acendeu. Eu me lembrei da visão e eu falei: Julinho, obrigado, valeu. O que foi, varão? Eu falei: não, fica tranquilo, depois eu te conto. Subi correndo para o meu quarto e comecei a adorar o Senhor. Comecei a adorar, falei: Senhor, tu enviastes um anjo para essa casa para nos livrar da morte. E comecei a orar com autoridade. De repente, queridos, aquela opressão saiu do meu quarto. O meu quarto foi cheio da glória de Deus. E eu ouvi uma voz que do céu disse para mim: o que queres que eu te faça? Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha esposa do hospital, os meus amigos.
E o Senhor falou para mim: abre a sua mão. Eu abri a minha mão, e então eu senti algo sendo colocado na minha mão. E Ele disse: esta é a substância da oração. Eu digo sim, eu digo amém, está feito. Aí sabe o que aconteceu? Tudo continuou igual. Mas dentro do meu espírito, eu tinha a resposta de Deus, pastor Raul. Isso era de sábado para domingo. Quando foi na segunda-feira, fui buscar o Daniel porque teve alta. Deus falou para mim, naquele momento de oração: na quinta-feira, a sua esposa estará em casa. Quando foi na quinta-feira, eu recebo a ligação do hospital: pode vir buscar a sua esposa, porque ela está curada. Se nós andarmos com Deus, Ele vai compartilhar os seus segredos. Aquilo que era uma sentença de morte se tornou um grande testemunho de vitória. Mas isso não é só para mim. Eu não sou mais especial que você, eu não sou mais santo que você, eu não sou mais puro que você. Nós somos iguais. Nós podemos andar com Deus, nós podemos ter uma aliança com Deus, e Ele vai dividir comigo e com você os seus sonhos e os seus planos. Aleluia, aleluia. Sabe qual é o nosso problema, pastor Márcio? Que os nossos planos sempre vêm antes da intimidade. A gente sempre chega diante de Deus com um projeto pronto e diz: Senhor, trabalha para mim aí agora. O que Deus quer é que a intimidade venha antes dos projetos. Alguém falou para mim outro dia: vocês vão abrir igreja não sei onde? Eu disse: igreja não se abre, igreja nasce. Porque é projeto de Deus. O problema é que a gente chega diante de Deus sempre com uma demanda enorme. Deus faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E nós esquecemos que a intimidade, ela vem antes do projeto. Para quem é casado, é de maior. Sabe como nasce um filho? Não é a cegonha que traz. Primeiro vem a intimidade. Quem pegou aí? A intimidade vem antes do projeto nascer. Se nós fazemos o projeto existir sem intimidade com Deus, esse projeto vai falir. Mas quando o projeto é gerado na intimidade, ninguém pode parar. Eu profetizo e declaro que os seus projetos não falirão, serão gerados na intimidade com Deus. Ele liberará o seu coração e compartilhará contigo os seus sonhos, planos e projetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É Deus que diz como e quando. Eu disse que ia ser rápido, né? Eu vou tentar. É Deus que diz como e quando. Quando Noé recebe de Deus as medidas, a estatura da arca, todo o material, tudo que é necessário, Deus diz exatamente para ele como fazer. Deus está te dizendo como fazer. Pastor, mas sempre deu errado. É porque você nunca escutou o Senhor. Pergunte primeiro. Ai, Jesus. Pergunta primeiro: é isso mesmo? É esse mesmo? É essa mesmo? É aqui mesmo? Pergunta primeiro. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Assim como a chuva cai e rega a terra e a neve cai, assim são os pensamentos de Deus ao teu respeito, maiores que os teus. Por que a gente quer achar que sabe mais que Deus? Deus tem a medida certa, é Ele que diz
como e quando. Ele fez isso no Éden. Ele fez isso no tabernáculo. Jesus disse: eu só falo o que ouvi o meu Pai dizer. Eu só faço o que vi meu Pai fazer. Aí está o problema do nosso fracasso. É que a gente não espera Deus falar, a gente não espera Deus mostrar, a gente não espera Deus fazer, a gente sai fazendo e diz depois: arruma bagunça aí, Senhor, porque eu baguncei todo o coreto, né? Estou falando com alguém aqui? Você quer que o seu projeto seja bem sucedido? Alguém aqui? Você quer que o seu casamento seja bem sucedido? Quer que sua relação com seus filhos seja bem sucedida? Quer que sua vida profissional seja bem sucedida? Quer que tua vida ministerial seja bem sucedida? Ande com Deus. Amém? Amém? Todo projeto feito segundo a vontade de Deus é um projeto bem sucedido. Amém? E eu quero só falar rapidamente sobre alguns fundamentos. Fundamentos para edificar um projeto bem sucedido. Eu me esqueci de mencionar no início, mas essa mensagem nasceu de uma conversa com o pastor Daniel. Andar com um profeta é terrível, porque ele sempre tira uma da manga. A gente sempre pergunta: que Bíblia esse cara lê? E a gente estava conversando e ele disse para mim: Alisson, Deus me deu uma palavra. Eu disse: qual é, Daniel? Não desista de construir a arca. E começou a compartilhar comigo. Compartilha. Gente, aquilo foi cheio do Espírito. E pregador é terrível, porque já começa a fazer os pontos. Aquilo foi cheio do Espírito. Ele disse: Daniel, eu posso pregar isso? Ele falou: prega, filho. Vai. Eu falei: não, porque Deus te deu, né? Ele falou: meu amigo, nós somos do reino. Fala. Porque se isso edificou as nossas vidas, vai edificar a vida dos outros também. E foi assim que nasceu essa mensagem. Olha só, o primeiro fundamento para se construir um projeto bem sucedido. Presta atenção. Deus usa recursos que estão ao nosso alcance. Você entendeu isso? Deus usa recursos que estão ao nosso alcance. Olha só o que Deus disse para Noé em Gênesis 6,14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos. E cipreste era uma árvore comum, qualquer um tinha acesso. Era uma árvore próxima, fácil de manusear. Era uma árvore verde que não se corrompia com água. Deus sabia, lógico. Mas o interessante que eu quero destacar aqui é que geralmente nós negligenciamos aquilo que a gente tem nas mãos. Sempre o do outro é melhor. Sempre o outro teve mais oportunidade. Sempre o outro é mais bonito. Sempre o outro tem mais recurso. Sempre o outro tem, sempre o outro. E nós nunca olhamos para aquilo que nós temos na mão. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então joga no chão. E se transformou em serpente. Pega de novo. E se transformou em cajado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de coisas mirabolantes. Deus não precisa do recurso dos homens. Deus não precisa que você seja rico. Deus não precisa que você seja influente. Deus só precisa que você esteja disponível. Ah, Senhor, se eu tivesse aquela voz, então eu seria um sucesso. Ah, Senhor, se eu tivesse aquele carro, eu seria feliz. Ah, Senhor, se eu tivesse aquele trabalho, então eu seria um homem bem-sucedido. Ei, olhe para você, olhe para aquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque o que Ele colocou nas suas mãos é suficiente para você construir e edificar um projeto bem-sucedido.
faça multiplicar, para que eu faça prosperar, para que eu faça avançar, para que eu te faça bem-sucedido. Ei, pastor Márcio, não importa com quantas pessoas e quantas pessoas preparadas você está começando esse projeto, pequenas coisas nas mãos de Deus se tornam grandes. Qualquer coisa, 5 pães, 2 peixes, Deus multiplica, Deus faz 5.000 serem alimentados. Deixa eu profetizar, ei, recebe essa cidade, recebe essa cidade. Deus não concedeu só para você, mas você é um dos homens que Deus está levantando, porque essa cidade o Senhor está tomando como território santo da sua presença. Deus está tomando Muzambinho, não porque são grandes, não porque são preparados, mas porque o amor de Deus inundou este lugar. O clamor do seu povo subiu aos céus, e Deus respondeu, e Ele diz: em mim está o sim e o amém. Então recebe as chaves dessa cidade, em nome de Jesus. Olha para o que tem dentro de você. Queridos, eu nasci numa família totalmente desajustada. Meu pai era matador de aluguel. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai e minha mãe foram assassinados. Nós ficamos órfãos. Nós fomos para um orfanato público. Eu não tomava banho direito, não comia direito. Eu peguei doenças. Passamos alguns meses ali. De repente, do outro lado da cidade, Deus fala com uma jovem senhora e diz assim: Eva, você me ama? Ela diz: eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E naquela hora ela entendeu que eram crianças. Então Deus a conduziu, e ela foi até o juizado que era responsável pela nossa guarda. E dos 12 irmãos ela adotou 8 e nos levou para uma casa aonde era pregado o Evangelho de Cristo. Eu cresci achando que eu não ia ser ninguém, porque eu nunca tinha o que os outros tinham. Fui para o hospital muitas vezes, e aquela mulher sozinha, sem casar, e a gente ainda brincava, dizia: mãe, você não vai casar? Ela disse: não, meu ministério é cuidar de vocês. A dona Eva me deu a primeira festa de aniversário aos 4 anos. Eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Conta essa história, eu não sei se é verídico ou não. Meus irmãos mais velhos contam que quando eu nasci, também, querido, pudera, o 11º filho já nem liga mais, né? Eu nasci meio diferente. Meu pai tinha uma raiva de mim, e ele me deixou nu debaixo da casa em Santa Catarina. Eu nasci em Santa Catarina. E ele disse: se você for homem, você vai resistir até o dia seguinte. Eu acho que ele perdeu a aposta, porque Deus tinha um plano na minha vida. Ele não desampara. Eu era só um recém-nascido, e eu cresci com isso no coração. Até que eu tive uma experiência com Deus quando eu era jovem. Eu estava no encontro com Deus, e o pastor estava dizendo: quem tem ódio do pai, vem aqui à frente, eu quero orar. Eu dizia: eu não vou. Quando eu dei por mim, que eu abri o olho, eu estava lá ajoelhado lá no altar. E eu chorava, porque eu queria perdoar, mas eu não conseguia. Minha mãe morreu por causa do meu pai.
repente meus olhos se abriram e eu tive uma visão. E nessa visão eu vi o meu pai em pé na minha frente. E ele olhava para mim com uma cara meio esquisita. E eu fiquei com medo. E eu fiquei olhando para ele. E ele fixou os olhos no meu rosto. E de repente aquela imagem do meu pai começou a virar. E fez um 360. E quando fez um 360, eu vi um homem de vestes brancas. Eu olhei para os seus pés. Tinha 2 furos. Eu fui subindo os meus olhos, olhei para as suas mãos e havia furos nas suas mãos. Quando olhei para o rosto dele, não consegui enxergar, mas uma voz saiu de dentro daquela glória e disse assim para mim: filho, eu sou o teu pai. E naquele dia eu fui curado. Eu perdoei o meu pai. E eu comecei a minha caminhada, a minha jornada. E então foram muitas as intempéries. Aquele menino órfão que ninguém dava nada. Não se trata de quem nós somos, não se trata de onde nós viemos. O recurso que Deus colocou na tua mão é suficiente para que você seja bem sucedido. Não é o que, e sim quem. Não é o que. Se você tivesse mais recursos, seria diferente. Primeiro fundamento: Deus vai usar coisas que você tem. Segundo fundamento: cuidado com as interferências externas. Cuidado com as interferências externas. Gênesis 6,14, parte B diz assim: e calafetarás com betume por dentro e por fora. Escuta, todo projeto de Deus vai ter opositores. Muitas vozes vão falar ao teu ouvido, mas guarde o que Deus te falou. Quando Deus manda Noé betumar o barco, é porque Ele não queria que as águas de morte entrassem no barco. Você vai passar betume por fora e por dentro, porque as águas externas vão querer te afundar. Você ouviu de Deus, Deus falou com você e de repente você, ô Lucas, pelo amor de Deus, você magrinho desse jeito. Alguns olharam para mim e disseram assim: cara, você não canta nada. E eu me ofendi. Mas hoje eu não me ofendo, porque eu não canto para ninguém. Se Jesus gosta de ouvir minha voz, o resto não é problema meu. Para, Adson, você. Queridos, meus filhos nunca vão sofrer o que eu sofri, nunca vão passar pelo que eu passei, porque quando Deus restaura, a próxima geração é abençoada. Eles não precisam sofrer os traumas que eu sofri, porque no meio dessa história houve o romper com uma cruz. E pessoas vão dizer para você: até parece, você ser um bom pai, ser uma boa mãe, até parece, você vai conseguir, não, você pregar, você falar, você cantar, não, peraí. Ei, escuta o que Deus disse. Escuta o que Deus disse. Você vai agora abrir igreja no meio dessa pandemia. Escuta o que Deus disse, porque as vozes de fora, elas sempre vão querer te paralisar. E como é que eu passo o betume, pastor? Com uma vida de oração, porque quem ora não é enganado. Quem ora, eu estou derrubando essa água toda hora. Vou colocar aqui. Esse aqui é teu, Daniel. Quem ora
tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E mesmo que sujeito de ouvir as vozes externas, ele está... Obrigado, querido. Meu Deus. Estou fazendo uma lambança aqui. Ó. Já prego o resto. Está aqui, está escrito. Essa você vai gostar. Terceiro fundamento: abra a janela, que Deus abrirá a porta. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer abrir a porta antes de abrir a janela, porque a janela fala de algo que está no alto, e a porta fala de algo que está no natural. Apocalipse, Deus diz: a porta que eu abrir ninguém vai fechar, mas a porta que eu fechar ninguém vai abrir. Não adianta você tentar arrombar. Sabe como se abre a porta? Abrindo a janela, meu irmão. Quando Noé, ao cabo de dias, Gênesis 8:6, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca. A janela estava no terceiro pavimento. Diga comigo, por quê, pastor? Porque se tivesse embaixo, ia entrar água. Faz sentido? É óbvio. É óbvio ou não? Sim. A janela é colocada no alto. Ao cabo de 40 dias, Noé sobe no terceiro pavimento. E aqui eu preciso elocubrar com você. Imagino eu não estava lá e nem sei, porque a Bíblia não diz, mas que o primeiro pavimento era o pavimento dos animais. Imagina que bagunça, cheiro ruim. O segundo pavimento, o pavimento da família, o pavimento dos homens. Aqui eu entendo como átrio, aqui eu entendo como lugar santo, aqui eu entendo como santo dos santos, aqui eu entendo como corpo, aqui eu entendo como alma, aqui eu entendo como espírito. Então tem coisas que para a porta abrir, você precisa subir no terceiro pavimento e abrir a janela. Noé subiu no terceiro pavimento. Por quê? Porque nós precisamos buscar primeiro as coisas que estão no alto. Não se preocupe em abrir porta. Tem muita gente tentando abrir porta. A porta é trabalho de Deus. O seu trabalho é abrir janela. Ah, meu Deus. Tem que ter alguém aqui que entendeu esse negócio. Você está tentando arrombar a porta que não é para abrir. Diga, por quê, pastor? Não, diga com força. Por quê, pastor? Ei, porque Deus sabia que do lado de fora existiam águas de morte, que se Noé abrisse a porta antes de abrir a janela para ver que as águas tinham baixado, ele morreria. Eu quero dizer para você que quando Deus não deixa você abrir uma porta, é porque lá fora tem morte para a tua vida. Mas quando você abre a janela, você vai ver pelos olhos do Espírito que as águas baixaram, e então o Senhor vai abrir a porta. A Bíblia diz que depois que as águas do dilúvio baixaram, o Senhor abriu a porta e Noé saiu de dentro dela com sua família. O que eu estou tentando te dizer: não meta o pé na porta, abra a janela, porque quando você olha para o alto, o socorro vem para a tua vida. É o Senhor quem abre porta, é o Senhor quem fecha a porta, porque se houver morte do lado de fora, Ele vai te guardar dentro da arca, mas quando a vida chegar, a porta será aberta e você desfrutará da vida que está fora. Vai para a janela. Vai para a janela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para de brigar aqui, para de tentar resolver aqui, para de tentar empurrar com a sua força aqui, porque se o Senhor não abrir a porta, não adianta. Mas quando você abrir a janela, então os olhos do seu entendimento serão iluminados. Na terceira vez que a pombinha voltou, ela voltou com um ramo de oliveira.
vida. Agora tem vida. Agora eu vou abrir a porta para você. Porque por mais que você não perceba, Deus está cuidando de você. Um projeto bem sucedido. Um projeto é bem sucedido quando nós abrimos primeiro a janela e deixamos que Deus abra a porta. E para terminar, vamos só ficar em pé, para parecer que está acabando, que eu já estourei o tempo aqui. Último fundamento, diga assim comigo: ninguém constrói nada sozinho. Sabe por que Deus fez uma aliança com você? Para te fazer bem-sucedido? Para abençoar outros. Olha o que está escrito, Gênesis 6:18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Com quem Deus tinha aliança? Com Noé. Diga: Noé. O mesmo que abriu o mar vermelho. Não, gente. Peguei, hein? Os irmãos foram no embalo. Diga: Noé, aquele que fez a arca. Deus tinha uma aliança com Noé. Mas olha só o que ele diz: entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Os projetos de Deus sempre têm como fundamento abençoar a muitos. Vou fazer um paralelo para você. Deus plantou no coração do pastor Márcio esse projeto, sim ou não? Mas todos nós estamos sendo abençoados. Todos nós estamos sendo alcançados. A glória de Deus não está nele, ficando nele. A glória de Deus está liberada para todos nós. Entrará tu, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos e a tua mulher também. Por quê? Porque o projeto de Deus sempre é coletivo. Diga comigo: a aliança é pessoal, mas os benefícios são coletivos. Jesus tinha uma aliança com Deus. Ele morreu. Você e eu agora desfrutamos da aliança de Jesus com o Pai. Os benefícios são para todos, mas a aliança do Senhor é para aqueles que o temem. E aqui eu quero encerrar esse tempo, essa palavra, lendo Deuteronômio 28:8, que diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quando você edifica um projeto, aonde as suas mãos são colocadas, a bênção do Senhor está ali. Isso cumpre Gênesis 6:21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. O que eu quero dizer para encerrar essa mensagem é que quando você edifica um projeto de Deus, não te faltará recursos, não te faltará provisão, não faltará coisa alguma. Pastor Márcio, não faltará nada. E aquilo que foi liberado pela aliança de Deus contigo é para alimento para todos, é recurso para todos, é bênção, benefício para todos. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você. Eu creio que aquilo que estava no nosso coração, aquilo que Deus colocou para compartilhar, para dividir com você, foi feito. Guarde esses fundamentos. Eu não vou chamar à frente, fazer essas coisas por causa do horário. Eu sei que preciso respeitar vocês também. Sei que vocês precisam ir para casa e ainda nós temos uma ordenação. Mas se eu puder pedir algo a vocês,
Guarde no coração esta palavra, para que os projetos que Deus concedeu a cada um de vocês sejam bem-sucedidos. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai Santo, nós cumprimos aquilo que estava no teu coração, Pai. Estes são fundamentos para se construir projetos bem-sucedidos. A exemplo de Noé, que ao sair da arca plantou uma vinha. Vinho fala de alegria. Quando nós construímos o projeto do Senhor, no final nós temos alegria, nós temos satisfação, nós temos regozijo, nós temos realização. Ó Deus, que esta palavra que foi liberada neste lugar, nesta noite, encontre um lugar, uma terra fértil, ó Deus, para multiplicar, para frutificar, a 30, a 60 e a 100 por um. Atos 1 é um projeto bem sucedido. Eu profetizo os fundamentos neste lugar. Profetizo que este projeto é edificado segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Aqueles que o Senhor tem levantado neste lugar para edificar esta casa, sejam, Senhor, em nome de Jesus, supridos em tudo que eles necessitam. Dê a cada um deles, ó Deus, os recursos. Conceda sabedoria para se edificar este projeto. Mas uma coisa nós pedimos, ó Deus, que nunca falte a tua glória neste lugar, que a tua glória nunca se ausente desta casa, que a tua presença nunca se afaste deste lugar, mas que a cada reunião, a cada culto, por edificar segundo o teu coração a tua glória, inunde este lugar, alcance as vidas, que seja um lugar de salvação, seja um lugar de libertação, seja um lugar de reconciliação, seja um lugar de renovo, seja um lugar de alegria, seja um lugar de mudança de trajetória. Então eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo e declaro sobre cada um deles projetos bem-sucedidos, direção clara do Senhor, respostas dos céus. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Alegria demais estar com vocês.